Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Diariamente temos aqui nos meus endereços eletrônicos esse informativo resumido com as notícias principais do dia, notícias interessantes, atualizadas, que eu faço com muito carinho para todos vocês. Vamos hidratar logo as pregas vocais, porque não é fácil, o calorão está demais. Web Jornal do Paulo Maciel, de quinta-feira, 8 de outubro de 2020. Santos do dia: Santa Pelágia, Santa Brígida, São Demétrio e São Simeão. É São Simeão mesmo, né? São Simeão. Às vezes é santo, né? Então, são os santos do dia que nós pedimos que roguem a Deus por nós. A fase da lua é cheia. Dia 9 começa a fase da lua minguante. Estamos na Semana da Criança, hein? Esta é a Semana da Criança, vai até o dia 12. Os pais já estão comprando os presentes para os filhos. Eu já estive conversando com alguns pais. Hoje, dia 8 de outubro, é dia do nordestino. Um abraço aí, parabéns aos nordestinos, esse povo muito encantador. Eu gostei muito de visitar o Nordeste, eu já fui à Bahia, já fui a Alagoas, já fui a Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba. A região Nordeste, eu acho que os locais que eu visitei, os estados que eu visitei foram esses. E sempre fui muito bem recebido no Nordeste. É uma alegria imensa o povo nordestino. Um abraço a todos os nordestinos. Parabéns pelo seu dia. Agora vamos à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória. O café é o principal produto agrícola aqui do Espírito Santo. Vamos lá então, como fechou o produto no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fim da tarde de quarta-feira, 7 de outubro de 2020. Arábica 6, R$ 456. Arábica 7, 365. Conilon 7, 373. O dólar fechou em alta de 0,5%, cotado a R$ 5,62. A Bolsa Brasileira teve queda, uma queda muito pequena, quase estável, queda de 0,09%, e o índice Ibovespa somou 95.526,26 pontos. Salário mínimo em vigor, R$ 1.045. O valor do salário mínimo por hora, R$ 4,75. Se aqui no Brasil se pagasse por hora, olha aí, R$ 4,75 por hora, porque nos Estados Unidos tem alguns pagamentos que são feitos por hora, né? As pessoas trabalham tantas horas, recebem e vão embora, não é? E por dia também, que aqui no Brasil tem por dia, pagamentos por dia. R$ 34,83. Se você pagar o salário mínimo, o valor por dia, R$ 34,83. Taxa Selic, 2% ao ano, é a taxa básica de juros brasileira. Inflação dos últimos 12 meses, segundo o índice utilizado pelo Banco Central, 2,44%. Web Jornal do Paulo Maciel, você acessa no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Falta d'água em Colatina, olha, houve falta d'água entre os bairros Santa Mônica e San Diego, na região de São Silvano, em Colatina, nesta quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020. O Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental, Sanear, que trata dessas questões, ele explicou que tem faltado água por conta de rompimentos nas redes de distribuição. Uma adutora do bairro São Silvano, por exemplo, ela se rompeu e os registros tiveram que ser fechados. Ainda vai faltar água até o meio-dia desta quinta-feira, dia 8. Na parte baixa de Santa Mônica, do bairro Santa Mônica, e nas áreas próximas à Igreja Matriz Imaculado Coração de Maria, em São Silvano. Então, previna-se, você que está mais próximo aí da região.
E teve chuva de granizo, hein? Ontem, no estado do Espírito Santo, sabe onde foi? Chuva de granizo, vamos falar para você. Olha aí, houve chuva de granizo em Santa Maria de Jetibá, na região serrana do Espírito Santo, na quarta-feira, 7 de outubro. O tempo começou a ficar fechado por volta das 13 horas. E há previsão também de chuva para esta quinta-feira, em algumas regiões do estado, como a Serrana e Noroeste. Aliás, falar em previsão, vamos ver aqui quanto vai ficar a temperatura na minha cidade, que é Colatina, minha cidade base, de onde eu falo. Aqui é a minha base, base de trabalho. Então, temperatura de 38 graus em Colatina, cidade com 123.400 habitantes, segundo o censo 2020 do IBGE. Então, é um calorão em Colatina, hein? Calorão esperado para esta quinta-feira, 8 de outubro, segundo a meteorologia. A previsão é de que a temperatura máxima chegue a 38 graus. Notícia boa: asilos sem óbitos. Pela primeira vez no estado do Espírito Santo, não foi registrado qualquer óbito por conta do novo coronavírus nos asilos do Espírito Santo. Olha que notícia importante, né? Então, quando você não registra nenhuma morte, é para a gente se rejubilar. O período de melhora foi entre 28 de setembro e 2 de outubro. E as compras para o Dia das Crianças, hein? Você que é pai, você que é mãe, já providenciou as compras ou vai deixar para o fim de semana? Já estão acontecendo as compras para o Dia das Crianças, que será comemorado em 12 de outubro, segunda-feira próxima. Alguns pais dizem que antecipar é melhor, a fim de evitar a correria de última hora. Festival de Camarão começa nesta quinta-feira, dia 8 de outubro, o Festival de Camarão e Frutos do Mar 2020, em Conceição da Barra, no litoral norte do Espírito Santo. Neste ano será diferente, pois é preciso obedecer os protocolos de biossegurança por conta da pandemia do novo coronavírus. Agora vamos falar ainda desse assunto que continua em voga: sementes da Ásia. 6 municípios do estado do Espírito Santo já tiveram registro dessas sementes oriundas principalmente da China, cujos moradores que as receberam enviaram-nas para o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, mais conhecido como IDAF. Então, quem recebeu está enviando para o IDAF ou vai também para a Secretaria de Agricultura, se tiver um escritório no seu município. 2 refrigeradores recuperados. Olha aí, refrigeradores recuperados. Isso é importante quando a polícia recupera algum objeto furtado ou roubado. A polícia fez na Grande Vitória uma operação para recuperar produtos furtados ou roubados. Foram recuperados nesta quarta-feira, dia 7 de outubro, 2 aparelhos de refrigeração avaliados em R$30 mil. Olha aí, então, quem teve aparelhos de refrigeração roubados ou furtados, procure a polícia na Grande Vitória. Por unanimidade, Padre Robson é inocentado na justiça. Olha aí, gente, fizeram tantas publicações maldosas contra o Padre Robson de Oliveira, né? Tantas entrevistas que as autoridades concederam, Polícia Civil, Ministério Público, e agora a Justiça o inocentou. Eu fico imaginando, né? Agora quero ver se vão sair também tantas entrevistas, né, para inocentá-lo também, falar sobre a sua inocência. Será que vão sair todas as entrevistas? É um problema sério isso, gente. Por unanimidade, o Padre Robson é inocentado na justiça. O jornal Correio Brasiliense informou que a decisão é unânime e foi dada na tarde de terça-feira, 6 de outubro de 2020.
O Tribunal de Justiça de Goiás arquivou o processo contra o padre Robson de Oliveira. O sacerdote era investigado pelo Ministério Público e Polícia Civil sob a suspeita de lavagem de dinheiro por meio da Associação Filhos do Pai Eterno, AFIP, com sede em Trindade, estado de Goiás. No julgamento, a decisão do desembargador Nicomedes Domingos Borges foi acompanhada por unanimidade pela primeira Câmara Criminal. A ação do Ministério Público contra o religioso foi então arquivada. O advogado de defesa do padre Robson, Dr. Pedro Paulo de Medeiros, informou que com a decisão da Justiça está provado que não houve qualquer ato ilícito praticado pelo religioso. Para embasar sua decisão, o desembargador escreveu que as provas reunidas pelo Ministério Público não comprovam que o religioso redentorista desviou dinheiro para benefício próprio por meio da AFIP. O juiz disse que, por se tratar de uma entidade privada, com os membros não tendo questionado qualquer ato ou alegado lesão aos seus interesses, não há se falar em qualquer fato típico a ser investigado. Então, uma pedra em cima desse assunto, né? Que Deus abençoe o padre Robson, né? E que ele me abençoe também, porque é um religioso que transmite muita paz para milhares de pessoas. Estava faltando a sua presença nos canais de divulgação do Evangelho, do cristianismo, da palavra de Cristo. Que ele volte o mais breve possível. Notícias sobre a aviação civil. Olha, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei com medidas para beneficiar o setor aéreo, hein? O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei número 14.034/2020, que já foi publicada no Diário Oficial, com um conjunto de iniciativas que beneficiam o setor de transporte aéreo brasileiro. Além de medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19, a lei extingue a cobrança a partir de 2021 do adicional de $18 que incide sobre a tarifa de embarque internacional. A medida vai desonerar o preço dos bilhetes aéreos, olha aí, para o exterior, favorecendo passageiros e o mercado de empresas aéreas de baixo custo, low cost. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, comemorou a sanção da lei e a extensão das medidas. A lei sancionada pelo presidente Bolsonaro contempla uma parte importante da agenda para o setor de transporte aéreo, buscando não apenas minimizar os efeitos imediatos da crise, mas também tornando o mercado brasileiro ainda mais competitivo para empresas e favorável aos usuários dos serviços. São palavras do ministro Tarcísio de Freitas. Outra importante iniciativa do governo federal, vamos ver aqui outra importante iniciativa, é a alteração de uma lei, a 12.462 de 2011, que institui o Fundo Nacional de Aviação Civil. Com a nova redação dada pela Lei 14.034/2020, o fundo poderá ser utilizado como objeto e garantia de empréstimo a ser celebrado até 31 de dezembro deste ano aos detentores de concessão aeroportuária ou de concessão para a prestação de serviço regular de transporte aéreo e aos prestadores de serviço auxiliar ao transporte aéreo, desde que comprovem ter sofrido prejuízo decorrente da pandemia da Covid-19. Então tem mais alguma coisa aqui, eu vou colocar a notícia completa no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vai lá no resumo de notícias que você vai saber dela completa, tá bom? Porque aqui são notícias resumidas no Web Jornal do Paulo Maciel desta quinta-feira, 8 de outubro de 2020. Prédios invadidos na capital do Espírito Santo. Alguns edifícios de condomínios estão sendo alvo da criminalidade na Grande Vitória. Os meliantes fazem
um verdadeiro malabarismo para concretizar o seu intento. Um dos prédios foi invadido às 2 horas da madrugada por 2 jovens. Eles procuravam objetos de valor para levar e, como não encontraram muitos, retiraram o televisor do serviço de videomonitoramento e pegaram um ventilador da portaria que estava na recepção. A síndica profissional Cristiane Lírio diz que a segurança é um dos itens de preocupação dos condôminos. Já ocorreram furtos em prédios que ela administra, onde a decisão foi instalar mais alarmes, barreiras eletrônicas e cerca elétrica. Meu Deus do céu, gasta-se tanto com esses equipamentos, né? E mesmo assim, nada é garantido. Porque, como eu disse aqui, eles fazem um malabarismo danado, os criminosos, para acessar o interior de imóveis. Olha, a Patrícia Bravanel posa com o caçula da família do Silvio Santos, né? O neto mais novo do Silvio Santos. E fãs apontam que ele parece com o avô. Patrícia Bravanel está viajando com a família e tem conquistado o público com lindos cliques ao lado dos filhos em cenários paradisíacos. Ela publicou nesta semana uma foto com a filha Jane. E depois, no dia seguinte, foi a vez do caçula Cenor. Cenor é o nome do Silvio Santos, então o neto recebeu o nome do avô, Cenor. Tem apenas 1 aninho. A apresentadora posou com o pequeno no colo e apontou uma característica em comum entre os dois. Tô achando esse galego parecido comigo. Quem aí concorda, disse ela. Olha o olho dele, igual ao da mamãe, eu acho. Escreveu na legenda, né? Os fãs, por outro lado, se mostraram divididos. Aí um fã disse, super você. O outro, também achei a sua cara. Enquanto deixa eu ver aqui. Sim, tem mais alguns fãs disseram que o bebê parece mais com outro integrante da família, o avô Silvio Santos, né? Pois é, então é importante divulgar a família, assim. A Patrícia gosta muito da mídia, ela divulga lá no Instagram, eu sou até seguidor dela aqui, e ela divulga muitas fotos, isso é importante. Importante porque a gente fica conhecendo a família de um grande apresentador do nosso país, o maior apresentador do nosso país, que é o Silvio Santos. Hidratar as pregas vocais, porque senão fica difícil, né? Acesse o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, que tem as fotos lá da Jane e do Cenor, os netos do Silvio Santos, filhos da Patrícia Bravanel com Fábio Faria. Usuários de drogas mortos. Não, é um usuário só ou 2? Um. Um usuário de droga foi morto ao sair de casa, gente. Olha, eu sempre falo, gente, a drogadição, o consumo de entorpecentes leva a caminhos que ninguém deseja em sã consciência para a sua vida, como a morte, por exemplo. Muitos vão para a cadeia, outros ficam hospitalizados, outros vão para as ruas, e tem esses que, infelizmente, às vezes, tem um fim trágico. Um homem foi morto na manhã de quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020, com disparos de arma de fogo. Ele era dependente de entorpecentes. O executor passou de motocicleta e atirou letalmente no homem, logo que ele saiu de casa na cidade de Cariacica. Minha nossa, meus pêsames à família, hein? Vamos falar de moda agora, assunto mais leve. A nova coleção Primavera-Verão está trazendo boas perspectivas ao polo de confecções de Colatina. As excursões de clientes estavam suspensas, excursões em direção aqui a Colatina, já voltaram, trazendo clientes principalmente da região nordeste do país. Tem muitos clientes que vêm da região nordeste do país para Colatina, a fim de adquirir roupas, indumentárias, trajes, nossas
confecções são muito bem vistas fora do estado do Espírito Santo, no Espírito Santo também, mas fora dele, acho que mais ainda. As lojas estão movimentadas, hein? E a Semana da Moda prossegue até a sexta-feira e mostra até desfiles de modelos com as principais indumentárias ofertadas nas lojas. O shopping da moda colatinense é um dos mais requisitados do país. Vamos lá falar agora sobre oxímetros. Já ouviu falar de oxímetro? Eu não sabia muito bem não, mas o oxímetro ele serve para medir a quantidade de oxigênio no sangue. E o objetivo da oximetria de pulso é verificar como o coração está bombeando o oxigênio no corpo. Olha, é uma explicação técnica aqui que eu fui procurar para vocês que acessam o web jornal do Paulo Maciel desta quinta-feira, 8 de outubro de 2020. Então, alguns pacientes portadores de Covid-19 estão recebendo em Colatina o aparelho chamado oxímetro nas unidades de saúde. A disponibilização do equipamento é incomodato, então não é uma entrega definitiva, é incomodato, ou seja, um empréstimo. E o aparelho tem que ser devolvido após o período de 14 dias da quarentena. Segundo a secretária municipal de saúde, Camila Salles Hold, a distribuição demorou, porque o preço do produto triplicou no mercado durante a pandemia e houve momentos em que até faltou. E mais recentemente, a prefeitura fez a aquisição. Cerca de 200 oxímetros já foram distribuídos. Nem todos os pacientes serão beneficiados, mas apenas os que possuem comorbidades. Quando forem devolvidos e passar a pandemia, eles serão utilizados nos postos de saúde para os atendimentos em geral. Vamos a outra notícia: proliferação de pacotes de sementes asiáticas no Brasil. Eu falei do Espírito Santo, mas tem a situação também em nível nacional, em âmbito nacional. Mais de 250 pacotes de sementes sem identificação foram descobertos no Brasil, oriundos da China ou outro país. Há alguns casos em que as sementes chegam em lugar dos produtos adquiridos, e em outros chegam como brindes. Há fungos e possivelmente bactérias nesses pacotes, mas não se sabe ainda definitivamente o que provocou, o que ele provoca no caso. Por isso, não se deve plantar e nem abrir. No Espírito Santo, a recomendação é entregar no escritório do IDAF ou escritório do Ministério da Agricultura para as devidas análises. Só as análises completas, é que vão definir o que há nesses pacotes, se eles são inofensivos ou não, mas, por enquanto, tem que tomar todas as precauções. SBT pode fazer acordo com a CNN. Eu, pessoalmente, sou contra. Eu acho que cada emissora tem o seu próprio departamento de jornalismo, sua própria equipe. E cada jornalismo tem que seguir uma certa orientação ideológica ou parecida, com a do dono da emissora, porque a emissora é uma concessão, Não pode ser muito longe da ideologia do dono. A não ser que ele queira deixar, mas ele sofre as consequências também, E, de preferência, não ser um órgão que fica fazendo uma oposição sistemática ao governo estabelecido democraticamente, Vamos lá, vamos à informação, que eu estou emitindo a minha opinião, mas vamos ver aqui a notícia completa. SBT pode fazer acordo com CNN. O SBT pode fazer um acordo com a TV norte-americana CNN para que esta comande o jornalismo da emissora. Seria uma parceria que está sendo costurada pelas duas grandes emissoras a fim de passar a vigorar em 2021. Enquanto isso, o apresentador do Primeiro Impacto
Marcão do Povo voltará a comandar o programa na segunda-feira. Ele estava suspenso, né? Ele teria sido suspenso por alguns dias por estar opinando demais, principalmente assuntos de ordem política. Parece que ele extrapolou em algumas opiniões e isso acaba atingindo, né, questões internas da emissora. Porque, queira ou não queira, uma emissora de TV, um órgão de comunicação, ele tem uma influência muito grande perante as pessoas. Então, tudo tem que ser feito com muita sensatez, muita sobriedade, parcimônia, e analisando item por item, né? Situação por situação. 3 demissões temporárias no SBT. 3 contratados do SBT serão dispensados em caráter temporário, segundo algumas informações. São eles Lívia Andrade, Leão Lobo e Mama Brusqueta. Eles poderão voltar em 2021, quando o programa Fofocalizando voltaria ao ar, com o formato original de divulgar notícias de pessoas famosas. Atualmente, no lugar do Fofocalizando, está no ar o Triturando, com imagens impressionantes e as opiniões dos integrantes do programa. Olha, para mim foi a maior bobagem tirar o Fofocalizando e colocar Triturando com imagens de... Pode ter alguma graça em alguma situação, mas não é a função do programa quando o Silvio Santos colocou. Eu até mandei sugestões, eu acho que eu já mandei umas 2 ou 3 sugestões. Não sei nem se recebeu, se o Silvio Santos recebeu ou não. Mandei para lá, enviei via eletrônica. Mandei 2 ou 3 sugestões. E hoje é fácil, hoje você tem, né, tem e-mail, tem canais na internet. Eu mandei 2 ou 3 sugestões. Falei que como fazer um programa de divulgação de famosos. Mandei lá aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Agora, se ele vai seguir ou não vai, não sei. Mandei várias vezes, tempos atrás. Primeiro eu fiz uma sugestão de que se fizesse um programa falando dos famosos, entrevistando famosos, mas famosos mesmo. E tirando coisas importantes dos famosos, a vida, como foi o sucesso, como está sendo, como foi fazer uma determinada música, como foi fazer determinada novela, aonde nasceu, quem impulsionou sua carreira, né? Como veio a ideia de se tornar um artista, e tem várias. Você vai como é que é? Tirando o fio, vai tirando o fio do novelo, né? Vai tirando, vão saindo as coisas. Agora, não é fofoquinha de internet, porque a artista tal tomou banho de manhã e usou o sabonete tal. Porque a artista tal estava na rua chupando sorvete. Pelo amor de Deus, né? Isso não é reportagem, não é notícia para ninguém, né? Pelo amor de Deus. Então vamos ver aí se vai voltar mesmo, Fofocalizando ano que vem, com notícias que atraiam a gente, né? Deixam a gente ali, né, ouvindo a notícia com prazer ou com atenção voltada para a informação. Retorno da educação em São Paulo. Olha, a quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020, a quarta-feira, foi o primeiro dia do retorno das aulas presenciais nas escolas do estado de São Paulo durante a pandemia. Elas não estão sendo obrigatórias, hein? Agora, só no primeiro dia, cerca de 200 mil estudantes retornaram em todo o território paulista, sendo 50 mil só na capital. Eleição nos Estados Unidos agora. Olha, as eleições presidenciais nos Estados Unidos estão em fase de campanha, hein? Campanha já chegando quase ao final. Falta um pouco tempo, quer dizer, falta um mês mais ou menos, né? Já ocorreu o primeiro debate entre o candidato à reeleição, o presidente Donald Trump, e Joe Biden. São os 2 candidatos a presidente, né? Sendo que Trump é candidato à reeleição. E nesta quarta-feira, ontem, dia 7, estava previsto um debate entre os candidatos a vice, Mike Pence e Kamala Harris. A eleição, então, será em 3 de novembro. Falta menos de um mês, né? Pouco menos de um mês. Carreta tomba e só é retirada no dia seguinte. Olha, gente,
que demora para retirar uma carreta de uma via pública. E numa grande metrópole, na região metropolitana, Vitória, Vila Velha, Cariacica, eu acho que tinha que haver mais celeridade para liberar o trânsito até mesmo. Puxa vida, mas, enfim, a carreta que tombou na noite de terça-feira, 6 de outubro de 2020, na rodovia Leste-Oeste, na Grande Vitória, entre Cariacica e Vila Velha, do estado do Espírito Santo, só foi guinchada na manhã de quarta-feira. 2 carros guincho foram até o local. A operação só aconteceu após vários procedimentos envolvendo cerca de 15 bombeiros e operários de uma empresa especializada em produtos químicos. O peróxido de hidrogênio, água oxigenada popularmente, espalhou-se pela via pública no momento do acidente, causando até uma fumaça tóxica. Com isso, o trânsito ficou interditado durante toda a noite na manhã seguinte. O tombamento não é o primeiro e nem o último para quem mora perto da região, pois há uma curva fechada e acentuada, onde já houve vários flagrantes de imprudência e abuso de velocidade pelos motoristas. Um observador disse que a curva foi um erro de engenharia. Foi o que disse um telespectador no noticioso aí de televisão, né? O outro disse que o local precisa de redutor de velocidade. Não sei, isso aí é coisa da engenharia de tráfego, né? O motorista chegou a ficar preso na cabine do caminhão e populares quebraram o vidro da janela para retirá-lo. O DER informou que trata-se de um trecho perigoso e os condutores deveriam ter cautela quando passarem por ele. Então, senhores motoristas, cautela ao passar por esse trecho aí da rodovia Leste-Oeste. Eu falei de volta do ensino presencial em São Paulo, né? Agora vamos falar do Espírito Santo também. O inquérito sorológico que está sendo realizado pelo governo do estado do Espírito Santo para a volta das aulas na próxima terça-feira, 13 de outubro, das aulas públicas, né? Abrangerá 11 mil pessoas. São professores, olha só, hein? Vamos ver quem é que vai passar por esse inquérito. São professores, servidores das escolas e alunos. 10% dos estudantes vão participar. Qual é a escola? Qual é a sua idade? Alguém de casa já apresentou os sintomas da Covid? São algumas perguntas que serão feitas, além do exame com a coleta do sangue. A informação é do subsecretário estadual de Saúde, Luiz Carlos Reblin, acrescentando que outras etapas serão realizadas e os horários agendados para a coleta sanguínea. Pais não querem assinar documento para o retorno das aulas, hein? Cada momento que passa é um assunto diferente, né? Sobre essa questão das escolas. O primeiro secretário da Associação de Pais, deveria ser de paz mesmo, né? Paz, e não paz. Associação de Paz, porque nós estamos precisando de paz, né? Mas vamos lá, vamos deixar a brincadeira de lado e vamos direto ao assunto, como dizia um apresentador. O primeiro secretário da Associação de Pais de Alunos do Estado do Espírito Santo, ASSOPAES, Agberto Oliveira de Lima, informou à imprensa que é contra a assinatura do termo de autorização para os estudantes voltarem ao ensino presencial. A entidade pretende ingressar com uma ação civil pública exigindo do governo do estado que o protocolo que ele organizou seja exequível. Um pai chegou a dizer que assinar o termo é tirar a responsabilidade do governo sobre qualquer consequência maléfica. E ele foi duro com o governo estadual, hein? Olha o que disse esse pai. Ele autorizou que... Não, tem gente que é assim mesmo. Tem gente que é... Vamos lá, uma frase aqui do pai aí. Se ele autorizou, que assuma a responsabilidade. O pai falou isso para o governo, né? Não vamos assinar nada, quer dizer isso, né? Já o Agberto de Lima assegurou que não há normativa obrigando pais a assinar o termo. Um professor da rede estadual disse que sente dificuldade para retomar as aulas em sistema presencial e EAD.
EAD é o ensino à distância. No caso do ensino público municipal, há informação de que mais de 20 cidades, mais de 20 municípios ou 20 prefeituras, né, decidiram só retornar à presencialidade em 2021. Francamente, eu sou favorável à volta das aulas logo. Eu acho que com os esquemas de biossegurança, tudo pode voltar ao normal. Atrasos no pagamento de plano de saúde. Outra notícia importante. Olha, quem atrasar o pagamento do plano de saúde por 90 dias, nesse período da pandemia, do novo coronavírus, terá o contrato rescindido. 90 dias, né? O advogado especialista em direito do consumidor, Luiz Telvio Valim, falou sobre a inadimplência em tempo menor. Vamos ver, em tempo menor que 90 dias. Segundo ele, as seguradoras e operadoras de planos não podem suspender o serviço sem avisar o cliente. É preciso que haja notificação pessoal, com tudo especificado. Nesse tempo atípico da enfermidade mundial, as operadoras devem flexibilizar o pagamento, dando prazos maiores para a clientela. Ele lembrou que a Justiça está decidindo dessa maneira, dando prazos maiores, em alguns estados do país. Então, muito cuidado, né, os planos de saúde para agirem aí com os atrasos. Arrombamento em Jardim Camburi, Vitória. Foi detectado um caso de arrombamento em ponto comercial no bairro Jardim Camburi, o mais populoso de Vitória, Espírito Santo. Foi na madrugada desta quarta-feira, dia 7 de outubro. Seriam 2 criminosos envolvidos nessa ocorrência. Eles usaram uma chave inglesa para quebrar a vitrine. Foram levadas camisas e bonés, segundo informações iniciais. Um dos gatunos, picardia, hein? Usaram a chave inglesa, quebraram a vidraça e levaram produtos, mercadorias, que são o ganha-pão do dono, né? Um dos gatunos agiu sorrateiramente, ou seja, saindo de leve pela abertura provocada na vidraça, a fim de não fazer qualquer barulho. Um deles acabou sendo preso e parte do material recuperado. Além do prejuízo com mercadorias não recuperadas, já que somente parte foi recuperada, né? O proprietário da loja terá que arcar com gastos envolvendo os reparos na vitrine. Puxa vida, e mão de obra, né, também. Roubo na zona rural de Vila Velha, num assalto, criminosos levaram galinhas, porcos e 2 veículos. A família foi feita refém. Pelo amor de Deus, não é só na região metropolitana não, né? Os assaltos se expandem por todos os lugares. Agora essa informação aqui. Usuários do Transcol reclamam do cartão GV. Tá vendo? É outra informação, porque está havendo agora a situação em que não se entra no ônibus com dinheiro, agora é o cartão. Então, alguns usuários do sistema Transcol, de transporte público da Grande Vitória, reclamam que há casos em que o crédito do cartão GV demora para identificar essa recarga. Então, isso é difícil, já pensou? Você coloca o crédito e demora para dizer, olha, já tem o crédito aqui. Manda o Pix para o cartão GV, gente, que diz que o Pix é instantâneo. Esse sistema de pagamento que vai chegar aí, então manda o Pix para o cartão GV. Então demora para identificar o crédito da recarga. Isso está dificultando o andar de ônibus na região metropolitana. Atualmente não há como viajar sem o cartão, pois o dinheiro em espécie não está mais sendo aceito. Há também alguns comerciantes que estão se dispondo a colocar o estabelecimento como ponto de recarga e não encontram resposta da GV Bus. Então, há mais comerciantes querendo colocar seu ponto comercial para recarga, né, do cartão, já que não se aceita dinheiro, né? Há situações em que um morador tem que sair de um bairro para recarregar em outro por falta de ponto de abastecimento do cartão. Há ainda outros problemas, como
o crédito inferior ao valor da passagem. Isso aí eles vão ter que resolver também. A passagem é de R$ 3,75, não é? É isso mesmo? Secretária, a passagem na Grande Vitória é R$ 3,75, 3,75. Pois aí, quando o cartão está com 3,70, 3,70 ou 3,60, 3,60, não é possível usar o coletivo, né? Não vai passar o cartão porque não tem o dinheiro. Um usuário do sistema disse também na internet, a recarga Pay não funcionou. Puxa vida, né? Porque você pode fazer a recarga pela internet, né? Então ele disse que a recarga não funcionou. Outra preocupação passada por usuários do Transcol refere-se a pessoas que moram no interior e chegam à Vitória sem saber da obrigatoriedade do uso do cartão. É isso mesmo, tem muita gente que chega do interior, precisa ir a um hospital, a uma consulta, ou resolver outro tipo de problema, e não sabe que tem que ter o cartão, aí vai ter que comprar, né? A GV Bus informa que há 130 pontos de recarga na Grande Vitória, inclusive tem muitas farmácias, né? Então as pessoas vão ter que se informar quando for do interior para a Vitória, hein? Polícia Civil do Espírito Santo não fará novo concurso. O delegado José Darcy Arruda, chefe da Polícia Civil do Espírito Santo, informou que não haverá novo concurso para os quadros do órgão de segurança. Eu estava pensando que ia haver um outro concurso. Eu vi a notícia, eu não li a notícia completa, mas vi uma notícia sobre concurso da Polícia Civil. Pensei que ia haver outro concurso. O delegado geral disse que não. O que está havendo é um concurso em andamento, cujas vagas, contratações, foram aumentadas. Ah, sim, tem um concurso em andamento, as vagas eram X, agora as vagas são 2X, suponhamos, né? O objetivo é melhorar o efetivo da Polícia Civil em parte dos municípios. As novas vagas abertas estão dentro do teto e limite fiscal da polícia, a fim de não ferir a lei. Outra coisa que está sendo providenciada é a tecnologia, a fim de ajudar na deficiência do material humano. Quer dizer, a tecnologia aí é porque já está sendo possível fazer ocorrências pela web, pela internet. Aliás, o endereço da polícia é www.pc.es.gov.br. Algumas ocorrências podem ser feitas via web, via internet. Agora vamos aqui uma notícia sobre um menino que caiu de um prédio, hein, gente? Nossa senhora, não é o primeiro, hein? Acho que já é a terceira criança que cai de prédio, pelo amor de Deus, nós temos que tomar conta das nossas crianças. Um menino de 2 anos de idade caiu de uma altura de 3 metros, segundo andar de um prédio no município de Cachoeiro de Itapemirim. Foi no bairro Mar Brasa por volta das 20 horas de segunda-feira, 5 de outubro de 2020. O menino foi levado imediatamente para o batalhão do Corpo de Bombeiros e a viatura de resgate o conduziu até o hospital. O Conselho Tutelar também foi informado sobre o caso e alerta sobre o descuido dos pais nesses casos. A criança parece que passava bem, né, até a quarta-feira, segundo as informações. Mas vamos mais aqui uma outra versão. A versão do pai, né? Vamos ver o que o pai está falando aqui. O pai deu uma entrevista. Deixa eu ver aqui. O pai da criança falando em outro órgão de mídia disse que não havia traumatismo craniano, conforme tinha sido divulgado por outra emissora. E a criança estava com uma tia. Ele deu a explicação de como foi que aconteceu. Disse ele que a criança estava com uma tia que realizava uma mudança no imóvel e por 1 minuto de descuido, o menino caiu. Ele disse que poderia ser pior, pois havia outra criança no local e uma poderia ter puxado a outra. O pai disse que estava fechando a sua barbearia, ou seja, estava no trabalho. A mãe também estava trabalhando e por isso o menino estava com a tia. Foi uma fatalidade e a criança está muito bem. O pai, inclusive, falou
não está conseguindo dormir desde a segunda-feira, quando aconteceu o episódio. Ele admitiu que não é fácil ser pai ou mãe, né? Não é fácil para os dois, nem para ser pai nem mãe, né? Não é fácil. Vamos lá, deixa eu ver mais aqui. Será que temos tempo? Ih, nosso tempo está passando, hein? Vai dar tempo de falar mais notícias? Não sei, deixa eu ver aqui. Distância dentro de ônibus. Vou falar porque isso é importante. O governo do estado do Espírito Santo tem regras e protocolos específicos para a prevenção do novo coronavírus. As autoridades estipularam mais recentemente, a partir do momento em que liberaram viagens em pé dentro dos ônibus, que poderá haver 2 passageiros por metro quadrado. O governo recalculou, então, esse distanciamento que era diferente anteriormente. Então, pode haver 2 passageiros por metro quadrado. Vitória sem óbitos por uma semana. A capital do Espírito Santo, Vitória, está há uma semana sem registrar óbitos pela Covid-19. É a primeira cidade da região metropolitana sem vítimas letais pelo novo coronavírus por esse período. Os 7 dias se completaram na terça-feira, 6 de outubro. Cerração pela manhã. Uma espessa cerração foi registrada na manhã de quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020, na região da Grande Vitória. De acordo com o meteorologista do Incaper, Hugo Ramos, foi o sistema de baixa pressão que trouxe a umidade do mar para o continente. A umidade se condensou e formou a neblina que circulou entre os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, ficou circulando aí entre os 2 estados que são vizinhos. Lei Aldir Blanc. Cadastramento de trabalhadores da cultura começa em Colatina. Começou na segunda-feira, hein? 5 de outubro de 2020, o processo de cadastramento de trabalhadores da cultura para solicitar o auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. A única maneira de realizar o cadastro é pela plataforma Mapa Cultural, cujo endereço é este. Olha aí, atenção, mapa.cultura.es.gov.br. Para tirar dúvidas, atenção colatinenses, telefone 0 operadora 27 3636 7140. Vou deixar essa notícia também no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Outra notícia também interessante é que começou a vacinação contra poliomielite e multivacinação em Colatina. Então, tem a poliomielite, que é para a paralisia infantil, para evitar a paralisia infantil, e a multivacinação, para a atualização da caderneta de vacinação das crianças e adolescentes. 11 unidades de saúde do município de Colatina estão aptas para realizar essa vacinação, tá bom? Então é só procurar. Agora deixa eu ver aqui, eu estou com o meu tempo acabando, hein? Então, vamos finalizar? Mas deixa eu falar as manchetes do jornal impresso, A Tribuna, de quarta-feira, 7 de outubro de 2020. Empresas já admitem acabar com home office. Um pouco tempo. Já começou a dar problema, né? Mas também, olha, tanta regra. Estava vendo um dia desse o Ministério Público do Trabalho, parece, né? Estipulando lá normas e não sei mais o que mais que deveria ser feito. Eu acho que tem empresário falando, vou acabar com esse negócio de home office, que o pessoal venha trabalhar na empresa mesmo. Porque no Brasil é tanto item para a pessoa observar, que às vezes a pessoa fica até com medo de aderir a determinados modismos, né? Porque o modismo aí agora do momento da pandemia é o home office. Empresas já admitem acabar com o home office. Funcionário de empresa de telefonia roubava a senha de banco dos clientes. Imóveis, valorização maior do que em São Paulo e Rio. Coluna do Estadão, abertura de empresas cresce em setembro e indica retomada apesar dos trancos e barrancos. Alimentos com novos rótulos para alertar sobre riscos. Nutricionista Juliana Tinelli aprova a proposta. Cláudio Humberto, suspensão do auxílio alimentação dos servidores públicos na mesa de Paulo Guedes. Carreta com produto químico tomba e interdita rodovia.
Fumaça na rodovia leste-oeste foi provocada pela evaporação do peróxido de hidrogênio. Número de divórcios é o menor dos últimos 10 anos. A pandemia fez diminuir a presença no cartório para formalização. É menor porque o pessoal não foi ao cartório devido à pandemia. Aqui em Colatina o pessoal está indo no cartório normalmente. Faz aquela fila do lado de fora, mas está indo lá. Eu não estou vendo nenhuma problemática para esse quesito aqui em Colatina, não. Deixa eu ver mais aqui. Mais 205 escolas vão ter aulas presenciais só no ano que vem. Secretarias municipais de educação afirmam que faltam poucos dias para terminar o ano letivo e não há tempo de todos os alunos frequentarem a sala de aula. Conselho Nacional de Educação decidiu pelo ensino à distância até o fim do ano que vem e pela fusão dos anos letivos de 2020 e 2021. A T2 é diversão para a criançada. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel. Olha, eu quero desejar paz para todos vocês. Shalom Adonai. Paz em hebraico. Shalom Adonai, a paz de Deus. É a melhor paz que você vai ter na sua vida. A paz do Criador do Universo. Aquele que é amor. Maranatá. Vinde, Senhor Jesus. É do dialeto de Jesus, o aramaico. Maranatá. Um dia ele vai voltar, esteja pronto, arrependa-se dos seus pecados. Pratique a fé, a esperança, o amor, caridade. Arrependa-se dos seus pecados. Quando Jesus voltar, vai fazer o julgamento. Aqueles que forem absolvidos vão para a vida eterna. Felicidade em plenitude. Uma vida que não tem palavras humanas para descrever. Eu quero essa vida. Você não quer, não? Queira, porque vale a pena.